Nós estamos parcialmente de férias, parcialmente de férias. Uma semana meio atípica aqui, e a gente resolveu, para no mês de janeiro, organizar a nossa casa. Sim, até porque a gente precisa ter um novo escritório, fazer várias coisas novas nesse ano novo, né, amor? E a nossa amiga Joyce Atik nos recomendou para assistir a série do Netflix com a Marie Kondo, que chama... Ordem na Casa. Ordem na Casa. A Marie Kondo é uma... personal organizer. Existe isso? Alguma coisa assim. Que ela vai nas casas das pessoas, igual a Super Nanny, entra lá e começa a dar algumas dicas de como fazer uma arrumação. Sim, a diferença da Marie Kondo é que ela não fica trazendo coisas assim, tipo, igual aqueles programas do Decora, do GNT, que você precisa de uma caixa disso, precisa daquilo. Não, ela acaba usando as coisas que você tem mesmo, né? Isso. Pra organizar a sua casa. Tem sido bem legal, né, amor? E aí, olha o que aconteceu na nossa vida. É roupa pra todo lado, é brinquedo, livros espalhados. Olha só, tem sido um pesadelo desde que a gente resolveu arrumar a casa. Não que a casa tava bagunçada, né? Porque não tava, gente, não tava. Eu juro, aproveito. Mas a gente entrou nessa de querer arrumar o nosso mundo, ajeitar um pouquinho, viver num ambiente um pouco mais habitável. Mas sabe uma coisa que eu reparei? Faz 2 dias que a gente tá nessa arrumação maluca da casa, arrumando livro e roupa e um monte de coisa e tal. Brinquedos. E aí eu comecei a twittar algumas coisas, né, de que eu tava arrumando a casa, organizando roupa, coloquei até no meu Instagram, e eu percebi que tem muita gente que faz isso, meio que é uma tradição em janeiro. Férias, é. Esquisito, né? Porque minha tradição de janeiro é viajar e curtir a vida de Quando férias. A gente pode, a gente aproveita essa tradição viajando. Mas tem muita gente que tem essa tradição de, em janeiro, colocar a casa pra organizar, sabe? De separar roupa pra doação, separar lixo, papéis que não precisa mais e tal. Principalmente final de férias escolares, tem livro que tem que jogar fora, livros que tem que guardar. E eu percebi que tem muita gente que tá fazendo isso nessa época também. E aí a gente queria falar um pouco pra vocês de como tem sido essa experiência terrível pra gente. Sim, porque a gente nunca foi muito acumulador. Não, nunca fomos de ter muita coisa. Principalmente porque assim, a gente entende que o que a gente recebe, a gente dá também. Como a gente ganha muito, a gente também dá muito. Às vezes começa até do contrário, né? Você começa a dar muito, você começa a receber muito. Isso é até um princípio bíblico. Mas como a gente nunca foi de acumular, a gente tem pouca coisa. Mas mesmo assim... Mas a pouca coisa que a gente tem tá acumulada. Exatamente. Mesmo assim tem coisas acumuladas. Mesmo tendo pouca coisa, mesmo entendendo que dá pra viver com pouco, a gente ainda consegue parar pra separar coisas, sabendo que a gente ainda tem mais do que a gente precisa. Sim, sim. E o que eu achei interessante assistindo essa série Netflix é a ordem das coisas que ela fala pra gente arrumar. E primeiro começar com roupa. Gente, roupa é um pesadelo. Que é arrumar a fase roupa. Em que a gente está no momento, a primeira fase. A gente só tá na primeira fase e já foram 2 dias. 2 dias. Exatamente. Você assiste um episódio de 40 minutos e a gente vê que é muito mais que 40 minutos, né? Pra arrumar. Tem gente que leva 6 semanas pra arrumar, verdade. dependendo do nível da bagunça. Só roupa. E é interessante porque assim, aí a gente começa a perceber que tem um monte de roupa que a gente tem que não faz sentido a gente ter aquela roupa, sabe? Uma jaqueta que é muito... Eu gosto, inclusive, da minha jaqueta, tá aqui. Eu tô falando dela. Ela tá olhando pra gente aqui. É uma jaqueta que me traz muita alegria, muita felicidade, mas, eu não vou usar essa jaqueta mais. Então, o meu conceito de felicidade é um pouco diferente, assim, nesse sentido, né? A Marie Kondo, ela fala isso, né? Tem uns negócios lá meio esquisito que ela faz, conversa com a casa e tudo. Mas eu achei legal isso. É legal porque, assim, as pessoas acabam se conectando com o lugar. Às vezes... a casa é só um lugar onde você está, sim, mas você ainda é uma casa e não um lar. Eles até falam que é o house e não home, né? Quando começa essa conexão e tal, você começa a se importar mais com o lugar onde você está. Não necessariamente se importar com as coisas, porque a nossa luta é contra o materialismo, né? Então a gente tenta lutar contra isso, contra o consumismo, não comprar coisas que a gente não vai precisar ou não é útil realmente. A gente tenta ensinar isso até para as crianças. O que a gente vai comprar? Será que realmente vai ser útil? Vai fazer alguma diferença na nossa vida? Mas que não necessariamente isso não é pra trazer felicidade, é diferente. É alegria, né? Então, não é que a gente é aqueles chato de que eu só vou ter isso, só vou ter aquilo e tal. Só vai ser o que é útil, o que pode cortar alguma coisa, sabe? Esse negócio da conexão da casa pra mim foi muito legal. Eu não cheguei a ficar de joelho, me conectar com a casa. Fazer uma oração pro nosso lar.
agradecer ele por ter nos dado abrigo e tal. Eu agradeci a Deus por todas as roupas que a gente tem, por tudo que a gente já ganhou. Isso aqui dá arrumar a casa. E esse momento de ficar paradinha é um momento que eu respiro, que eu me conecto comigo mesma e eu penso, eu preciso de ter sabedoria para separar. Porque senão a gente acaba juntando tudo de novo e o tempo que a gente perdeu não separou. Porque então é um momento que eu conecto com Deus também, né, amor? Essa tradição, né, de todo mês de janeiro dar essa arrumada na casa se dá pelo fato de que a gente não consegue manter arrumado, né? Tem essa também. A gente viu essa série da Marie Kondo aí, a gente ficou imaginando... Será que vai ter uma outra série voltando lá 6 meses depois, 1 ano depois, para ver se eles conseguiram manter aquela arrumação? Porque ela chega na casa, ela constrói um novo mindset, né? Um novo jeito de encarar as coisas, de entender como que você guarda, se organiza e se mantém organizado. É tipo uma dieta. Eu não sei. Porque, por exemplo, tem gente que fala, você já usou o método A, B ou C pra emagrecer? Eu já usei todos os métodos pra emagrecer. Mas não faz diferença nenhuma se você não muda a sua cabeça. Muda a mente, se você não muda, você sabe. E arrumar a casa é a mesma coisa. E pra mim eu ainda tô tendo dificuldade. Eu confesso que eu tô tendo dificuldade em entender algumas coisas. Por exemplo, pra mim roupa é muito mais fácil eu deixar no cabide. Porque eu lavo e seco elas penduradas no cabide. Exatamente. A gente não tem o trabalho de passar roupa. Do cabide eu ponho no guarda-roupa. Vai direto pro guarda-roupa. Então, pra mim, assim, a quantidade de roupas que eu tenho são quantidades que cabem no meu cabide. Mesmo porque a gente não tem camisas sociais, por exemplo, que vão ficar penduradas. A gente pendura camisetas porque é o que a gente usa. É o que a gente usa. As crianças também. E aí, por exemplo, aquelas dobraduras lá, nossa, gente do céu. É porque o processo do folding que ela fala, né? O processo de dobrar é um momento de você entender a importância daquilo, se conectar com aquilo. Com a roupa. E aquilo te trazer alegria. Porque o que a Marie Kondo traz, eu acho que é muito legal, é que ela traz a alegria pro processo da arrumação, né? Não é só um momento de vamos enfrentar esse leão, porque é isso que a gente tem que fazer hoje. Não, ela faz com que a família se conecte, trabalhe junto. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou até interromper o marido, porque muitas mulheres com certeza vão se identificar com esse episódio do Netflix, porque acaba ficando muito por conta das mulheres, sabe? Igual teve um episódio que a gente achou que a mulher sabia onde estava tudo. E, gente, eu sei onde que tá tudo. E é um inferno. Tem que ficar respondendo o tempo todo. Mamãe, onde que tá isso? Fofa, onde que tá isso? É o tempo todo. Sabe por quê? Processo de... Não, sabe por quê? Agora vem ele defender. Porque as coisas nunca estão nos mesmos lugares, tá? Isso é importante dizer, Brasil. E esse processo de arrumação é bom que todo mundo participa e todo mundo fica sabendo onde é que tá tudo. E a família inteira entender que a organização da casa, a arrumação da casa não é de responsabilidade minha, porque eu fico mais tempo em casa. Você trabalha fora e eu fico mais tempo em casa, então a responsabilidade de manter a casa organizada é minha. Sem dúvida nenhuma é muito importante a família estar conectada, fazendo isso junto com uma alegria para não ser algo pesado para alguém. Geralmente é para a mulher, né? Porque a mulher é quem costuma ficar mais em casa, estar mais com os filhos e tal. Agora nessa nova fase eu estarei mais em casa, trarei mais bagunça para casa, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa fazer isso junto. Para as coisas acontecerem e se manterem em ordem. E é interessante que tem coisa que só a gente pode fazer. Só a gente. Porque... A gente quem? Tipo, a pessoa, por exemplo, minhas roupas. Eu que vou separar as roupas que me trazem alegria e as que não trazem. As roupas do Paulinho, ele que vai separar as que trazem alegria ou não traz. Só que não só isso. Porque a gente tá nessa fase... É que agora a gente tá nessa fase de pegar tudo e separar. Isso eu quero, isso eu não quero. Obrigado. Obrigado, mas pode ir embora. Tchau. Dá um beijinho e põe pra doação. Isso a gente nunca teve dificuldade, é bom dizer isso. Não, isso não. A gente nunca teve dificuldade de se desapegar, assim. A gente não tem uma conexão tão sentimental com as coisas e tal. Isso aqui foi a camisa que eu pedi você em namoro é e tal. É verdade. Isso a gente não tem mesmo, não. Mas a minha maior dificuldade, e até um dos motivos de que eu tô procurando várias dicas na internet, várias coisas no YouTube, vendo série, conversando com muitas pessoas, é que eu não sei direito aonde exatamente é o melhor lugar pra guardar as coisas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com pano de prato. Eu tenho uma gaveta que eu guardo os panos de prato que eu mais uso, mas e o restante?
Aí eu fico perguntando, será que eu preciso ter Precisa 40 do restante? panos de Exato. prato? Ou será que eu só tenho aquele que precisa da gaveta? Esse movimento minimalista tá bem forte hoje. A Marie Kondo vem na crista dessa onda no movimento minimalista, mas é algo que já vem há muito tempo Sim. se é discutido se a gente realmente precisa ter tantas coisas quanto a gente tem, né? Eu achei um artigo da revista Time de 2008, né? Mais de 10 anos aí, de um cara chamado Dave Bruno, que ele estava fazendo o desafio das 100 coisas. Sim, que ele queria mostrar verdade. como que você podia viver com apenas 100 coisas na sua vida. Isso conta de tudo, assim, desde o seu carro até um apontador, uma borracha, um pente que você tenha. Você conseguir viver com 100 coisas. Pode ser algo ultra radical viver assim, mas pode ser um princípio muito interessante para você avaliar o que você tem, se realmente aquilo é importante você ter, ou se será mais útil para outra pessoa, ou se será mais útil até no reciclável, porque isso não faz mais sentido nenhum estar Até com você. porque o conceito de que você precisa ter é muito variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, nessa época de 2008, a gente tinha um amigo que a gente conversava bastante, agora ele tá morando nos Estados Unidos, e ele tinha um melhor amigo que é o Jeremy. Eu lembro que o Jeremy falou que tudo que ele precisava cabia numa mala de viagem. Lembra que ele falou? Acho que era. Era numa mochila, numa mala de viagem. Ele não podia ter mais coisa do que o que coubesse numa mala. Do que coubesse na mala, as roupas dele. Então eu achei aquilo meio louco, assim, mas aí eu parei pra pensar, falei, cara, de certa forma ele tem razão. E isso não tá diretamente ligada com coisas financeiras. Não. Porque assim, às vezes você pensa, é porque fulano não tem dinheiro, ele não tem condições, por isso que ele tem pouca roupa. E o Jeremy tinha dinheiro pra caramba, sabe? Então ele não realmente, ele tinha esse conceito minimalista de que não precisava ter muito pra viver. Ele só precisava das coisas básicas e que trouxesse felicidade pra ele, né, amor? Exatamente. Isso tem muito a ver com contentamento, de você se satisfazer com as coisas que você tem e entender que você não precisa mais do que isso pra ser feliz. Pra ser feliz, assim, no modo de viver mesmo, né? De você não precisar todo dia do mês estar com uma camiseta diferente. Todo vídeo que você fizer está com um look diferente, né? E você saber que você pode reaproveitar essa camiseta amanhã, se você não suou o suficiente para ela ficar insuportável. Amanhã não pode não, porque arrumando roupa, essas coisas, é impossível, viu? De verdade. 2 vezes no trabalho com a mesma roupa na mesma semana, sabe? E se reclamar, eu vou 3, né? Não, e se reclamar, eu uso o mesmo tênis a semana inteira, não tem problema. Por que eu preciso porque eu só tenho um tênis. Inclusive, em 2018, eu li um livro chamado Discípulo Radical, do John Stott, e um dos capítulos do livro foi sobre falar sobre simplicidade, de que a gente precisa entender qual que é o conceito de simplicidade. Nós, como discípulos raízes de Cristo, a gente precisa entender de que pessoas são mais importantes do que processos, de que pessoas, amizades, relacionamentos são muito mais importantes do que coisas materiais. Então, não que a gente não tá falando pra ninguém não ter coisa. Você precisa ter. Até porque a gente tem que ter, né? A gente precisa de um copo para tomar água, precisa de uma vasilha, precisa de uma roupa para vestir. Mas o que tipo de prioridade você tá dando nisso? De que tipo de atenção e necessidade que você tá dando nisso? Isso é algo que a gente precisa sempre reavaliar, né? Questionar sempre, pensar sempre como a gente pode ser mais efetivo no que a gente tem, no que a gente faz, aproveitando sempre ao máximo tanto as coisas quanto o tempo que a gente tem, otimizando isso para poder valorizar o tempo que a gente tem com pessoas, que é o mais importante de todos. De tudo isso que a gente está dizendo, o mais importante são as pessoas. Inclusive, hoje no café da manhã eu vi que na embalagem do café tinha uma frase muito interessante. É verdade, pega. Se apaixone pelas coisas simples da vida. Inclusive tomar um cafezinho de R$2 com alguém. Às vezes vale muito mais a pena pela conversa do que levar para um restaurante chique e gastar um mar de dinheiro só pra, sei lá, provar algum status. É verdade. Inclusive, esses dias eu tava assistindo o filme do Pequeno Príncipe, do Anton Stupirary. Eu não sei falar o sobrenome dele, é muito difícil. E tem uma frase que é muito conhecida, que todo mundo replica aí nos tweets, das redes sociais, que fala que o essencial é invisível aos olhos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que trazer à tona e de volta, e lembrar o que é essencial, o que é prioridade na minha vida. Isso tem nos ajudado muito a arrumar nossa casa, né, amor? Isso, é a nossa vida, e a gente espera que no próximo vídeo a gente já esteja no nosso novo escritório,
com um espaço com muito menos roupas pra gente continuar essa conversa com vocês. E vocês deixem nos comentários o que vocês fazem pra organizar a sua vida, a sua casa. A gente também tem que tomar cuidado pra não ser exagerado, isso pode virar uma mania, pode virar um toque, pode virar uma doença obsessiva, né? Uma obsessão. Então deixe nos comentários o que você faz para manter-se organizado. Ajude a compartilhar esse vídeo se você gostou. Clique no gostei, assine o canal e vamos organizar a nossa vida. Olha, por enquanto isso aqui nada tá me trazendo felicidade. Nada, nada. Joyce, por que você fez isso comigo? Que raiva!